Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Eu estou de volta e como sempre, com muita expectativa, com muito entusiasmo, porque eu tenho a plena certeza de que, a partir de agora, vai ser possível entregar para todos aqueles que vão acompanhar essa minha conversa com uma pessoa muito, muito simpática, uma pessoa que eu admiro, que é minha amiga, mas que reúne uma competência, um preparo para tratar o dificílimo assunto de hoje, pelo menos para muita gente, milhares, milhões de pessoas da minha geração, vocês nem imaginam. Mas ela veio aqui conversar com a gente sobre um novo mundo. Ela veio conversar com a gente com um mundo, minha gente, que para a minha geração era um mundo de ficção, era um mundo irreal, era um mundo para o futuro, era um mundo que diziam que existia, mas na verdade a gente não tinha nada, nenhuma certeza disso. Era um mundo digital. E hoje a realidade é uma outra completamente diferente. E a Tanara Lauschner, que vocês estão já vendo ela aí, ela sintam só quando eu falo em competência, sintam essa leitura aqui. A Tanara, ela é engenheira eletricista, mestre em ciência da computação, doutora em informática e professora da Universidade Federal do Amazonas, a nossa UFAM, desde 2002. Ela atua no movimento de mulheres na computação, é cofundadora do movimento Cunhantã Digital e consultora do programa Meninas Digitais, que visa atrair meninas do ensino médio e fundamental para as áreas de TI. Ex-diretora do Instituto de Computação da UFAM, conselheira titular do Comitê Gestor da Internet, o CGI.br, da Associação do Polo Digital de Manaus, do Softex Brasil e conselheira suplente do Conselho de Administração do NIC.br, coordenadora geral do projeto Super para Educação e Pesquisa em parceria com a Samsung e diretora de planejamento da Sociedade Brasileira de Computação e coordenadora do Fórum da Internet no Brasil e do programa Youth do CGI.br. Sentiram? Agora, aqui a teoria. Agora, ouçam a prática. A prática na verbalização dela, que ela vai entregar para a gente. É muito importante. O que nós vamos aprender hoje, o que ela vai nos revelar hoje, você vai já conferir. Tanara Lauschner, seja muito bem-vinda à Hora do H. Como é bom te receber aqui. Obrigada, Humberto. A honra é toda minha. Fico muito feliz de ter sido convidada, de poder estar aqui presente, conversando com você finalmente aqui no programa. Finalmente. Então, tenha certeza que a honra é toda minha. Tanara, eu antes de começar a entrevista, no meu dever de casa, eu converso com pessoas e as pessoas me indagam sobre o que vai ser a conversa e tudo mais. E ontem um amigo meu me disse uma coisa muito interessante. Ele me disse o seguinte, quando eu falei do tema que nós íamos abordar aqui, que você vai abordar. Ele disse, Humberto, porque eu perguntei para ele, vem cá, você acha que a gente consegue viver sem a tecnologia atual, sem fazer parte desse mundo digital? Ele disse, olha, Humberto, é muito pior do que isso. Nós, na minha opinião, não é que a gente não consiga mais viver sem a tecnologia nas nossas vidas, a gente não consegue nem trabalhar. E a gente não trabalhando, a gente morre de fome, quer dizer, a gente acaba não podendo viver. Então, foi a resposta que ele me deu. Então, eu quero iniciar essa nossa conversa te perguntando, você concorda com isso? Hoje em dia é impossível nós, enquanto comunidade, como ser humano, nós não conseguimos viver, funcionar, trabalhar, produzir
sem o envolvimento da tecnologia nas nossas vidas? Como é que se analisa isso? A tecnologia, ela pode ser entendida como algo bem amplo, né? A tecnologia, a gente sabe que inclusive os povos tradicionais têm a sua própria tecnologia. Então, do ponto de vista do conceito de tecnologia, é extremamente complicado você ficar sem a tecnologia. Quando a gente olha para a tecnologia digital, para a internet, para o que a gente chama de TICs, né? Tecnologias de informação e comunicação, é extremamente complicado você pensar no mundo sem isso hoje. É fato que existem comunidades mais isoladas, que têm menos acesso à tecnologia. É fato que algumas pessoas até optam em não ter, por exemplo, um celular. É cada dia mais difícil, mas existe. Mas quando a gente olha para a tecnologia digital como algo que veio para melhorar a vida do ser humano... E ela veio para melhorar, na sua opinião? Com certeza veio para melhorar. Embora nem sempre ela digamos, tenha um bom uso. Mas, de um modo geral, quando a gente pensa nas soluções tecnológicas que a gente tem hoje e que foram desenvolvidas ao longo do tempo, elas vieram, sim, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a nossa vida em sociedade. Doutora Tanara, tornou também a nossa vida mais fácil? Tornou a nossa vida mais fácil. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ter cuidados, né? Hoje, com a tecnologia, a gente vê, por exemplo, um direito fundamental nosso, que é a privacidade, estando bastante comprometido, né? Não só porque a gente tem um celular que escuta o que a gente fala, que sabe por onde a gente anda, né? Mas porque a gente tem praticamente todos os nossos dados dentro de um celular, ou dentro de um computador, ou mesmo na nuvem. E essas informações, elas são passíveis de serem vazadas, elas são passíveis de serem usadas para fins distintos dos fins que a gente autorizou quando a gente instala um aplicativo e dá ok nos termos de uso. Então, alguns cuidados a gente precisa ter. E os próprios governos e a própria sociedade, de um modo geral organizada, também tem o seu papel no sentido de pressionar ou de criar legislações que façam com que a tecnologia seja sempre usada para o bem da sociedade. Agora, doutora, sabe o que eu percebo? Mas você não precisa me chamar de doutora, não, Humberto. Não, então pode me chamar de Tanara. Posso? Pode. Aqui é o meu modo antiquado de me dirigir às pessoas que eu respeito tanto. Tanara, me diz uma coisa. Eu percebo as pessoas ensinando como utilizar a tecnologia, como se integrar à tecnologia, como tornar a vida mais fácil, mais eficiente, a vida mais imediata através da tecnologia. Agora, eu vejo muito pouco ensinamento sendo dirigido às pessoas quanto os perigos e a proteção, meios de proteção que nós poderíamos desenvolver para lidar com as tecnologias. E cada vez mais a bandidagem, elas desenvolvem como uma arte, uma metodologia para enganar as pessoas, para criar problemas econômicos para as pessoas e tudo mais. Qual é o seu conselho? Nós vamos mergulhar já em todo o lado positivo de tudo isso. Mas já que você mencionou isso aí, essa questão que existe um lado dark, né, da tecnologia, o que você, como uma doutora, uma especialista desse assunto, como você aconselha as pessoas a se blindarem contra o mal embutido no mau uso disso aí? Bom, a tecnologia evoluiu tão rápido que era impossível que as pessoas aprendessem a usá-la de maneira correta na mesma velocidade que a tecnologia se desenvolve e vai continuar se desenvolvendo. Então, você ter um grupo de pessoas que sabe usar a tecnologia ou sabe se proteger de alguns malefícios que a tecnologia possa trazer na mesma velocidade que a tecnologia se desenvolve, é extremamente difícil, né? Hoje,
existem algumas iniciativas de formação de pessoas para que elas possam se proteger de alguma forma. E eu vou citar, eu como conselheira do Comitê Gestor da Internet, existe uma iniciativa do CGI, junto com esse comitê nacional. Esse comitê nacional é o comitê que é responsável não só pelo domínio.br no Brasil, mas também pelo desenvolvimento da internet brasileira. E a gente faz via CERT, né, o CGI, cartilhas que estão disponíveis na internet para o melhor uso. Então, cartilhas que ressaltam pontos em relação à segurança, aos cuidados que você tem que ter das crianças acessando a internet, o cuidado que você tem que ter com os teus dados pessoais, que você o dado pessoal é algo extremamente importante. Você dificilmente vai chegar, por exemplo, numa portaria de uma empresa e vai apresentar a sua carteira de identidade e vai dizer assim, não, pode ficar com a carteira, eu não preciso dela, eu não preciso dela, sei lá, semana que vem eu volto. No entanto, com os nossos dados pessoais, quando a gente preenche um formulário na internet, a gente não está muito preocupado com isso. Interessante, isso a gente não está. É fato. Quando você vai fazer uma compra, ou quando você vai a uma empresa que de repente diz assim, não, mas qual é o seu CPF? É verdade. Quando você vai numa farmácia, que é o caso clássico, sim, você praticamente não faz a compra se você não der o CPF. Por que eu preciso dar o meu CPF para fazer uma compra de um remédio? Por que, Tainara? O que eles dizem, a gente precisa do seu cadastro para ter um desconto. É isso mesmo. Mas por que um sistema precisa ter o que a gente chama de chave primária, que é um identificador único? Por que precisa ser o CPF? Não precisa ser o CPF. Então, se a farmácia está lhe dando um desconto, por que você precisa entregar um dado pessoal tão importante que é o CPF? Importantíssimo, Importantíssimo. Não é? Então, é preciso que as pessoas tenham essa conscientização, não só para o uso da tecnologia, aí você tem que mudar de senhas constantemente, mas também se preocupar com os seus dados pessoais. O dado pessoal, e aí o dado pessoal é o seu CPF, é o seu endereço, por exemplo, os seus... a sua biometria, tudo isso faz parte dos seus dados pessoais, e quando você entrega esse dado pessoal, você sempre tem que saber para o fim para o qual esse dado pessoal está sendo utilizado. E também o perigo da maneira que esses dados podem ser usados a partir do momento que você entregou. E eles não podem ser usados para um fim distinto daquilo que você entregou. É verdade. Entendeu? Então, hoje, com a aprovação da LGPD também, da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas passam a cuidar também do que é feito com esses dados pessoais quando ele é coletado. Eu costumo dizer, eu acho que eu ouvi isso em algum evento que eu fui, agora eu realmente não vou lembrar quem foi que falou isso, mas você é eternamente responsável pelos dados pessoais que você coleta. Então, quando você vai coletar um dado pessoal, você é o guardião daquele dado pessoal. Eu vou coletar o CPF, a farmácia coleta o CPF, e ela tem um banco de dados com o CPF das pessoas com que eles compraram. É um ato de confiança, não é? Exatamente. A entrega do seu CPF. É um ato de extrema confiança. E qual a necessidade, né? Você sempre tem que perguntar isso, qual a necessidade? Eu não entrego. Mas vem cá, para eu comprar eu preciso entregar meu CPF? Não precisa. Então eu não quero entregar meu CPF. Tainara, deixa eu te falar uma coisa que aconteceu comigo ontem. Pela primeira vez, eu comprei pela internet. Pela primeira vez? Não, comprei pela internet e já fiz outras compras. Né? Sim. Aí comprei pela internet, aí eu vou saindo, vem um camarada chegando numa van, me trazendo o que eu havia comprado. Aí ele pega e diz... Isso aqui é para o senhor, né? Eu digo, é para mim, eu estava de saída. Aí ele me entrega o pacote e diz, o senhor pode me dar o seu CPF, por favor? Ontem, aí eu falei para ele,
escuta, tá aqui meu nome, tá aqui tudo, eu posso te mostrar a minha identidade e você vê que sou eu. Aí ele disse, não, mas é porque agora nós temos essa norma que nós precisamos do CPF da pessoa que vai receber, mesmo sendo o senhor. Por que agora até para entregar um pacote me pedem um CPF? Você está entendendo? Vai da política de cada uma das empresas, mas assim, se a empresa coleta o teu CPF, ela tem responsabilidades com a guarda desse teu CPF. Ela tem que tomar providências para que esse CPF não seja vazado, por exemplo, e ela não pode pegar essa base de dados e vender para outro fim. Né? Diferente daquele pelo qual você entregou o CPF e consentiu. Eu vou entregar meu CPF porque eu vou receber esse pacote. Foi por isso que eu entreguei o CPF. Quando a gente faz uma compra pela internet, como você falou, a gente também tem que tomar alguns cuidados. Né? O primeiro é verificar, digamos assim, a procedência daquela loja. Se é uma loja bem conhecida, sim. Verificar, tem sites, por exemplo, como o Reclame Aqui, que você pode verificar qual é a tradição daquela loja, se ela entrega os produtos, se ela deixa as pessoas na mão. E sempre verificar se tem o cadeadinho lá no browser, no navegador que você estiver acessando, para dizer que aquele site é seguro. Né? Então, digamos assim, um requisito mínimo de segurança é você preencher um cadastro em um site que tenha o HTTPS, lá, a segurança no acesso. Senão, qualquer pessoa com um script básico, ela consegue acessar os seus dados. Tanara, me permite aproveitar um pouco mais da tua expertise e também te pedir um conselho, inclusive porque você é uma mulher, e um conselho para as mulheres, que é o seguinte: os especialistas em segurança pública e também envolvendo a internet, com viés envolvendo a internet, chegaram aqui e disseram que existe um grande problema envolvendo a internet, que é a confiança das mulheres que ainda persiste em, numa relação amorosa, permitir que o companheiro filme momentos íntimos, momentos particulares dessas mulheres. E muitos homens, depois de um certo tempo, eles começam a usar essas imagens de uma forma para prejudicar essa mulher. E citaram vários casos aqui, do cara mandar até para o noivo, para o novo marido da mulher. Quer dizer, essas pornografia de vingança. Pornografia de vingança. Me diz uma coisa, que conselho, como mulher, como especialista em segurança de internet, que você é uma pessoa que reúne isso, você daria para essas mulheres que continuam num relacionamento amoroso, permitindo, naquele momento íntimo de entrega e confiança, serem filmadas pelo parceiro? É uma situação muito delicada, né? Assim, quem sou eu para dar conselhos? Eu acho que, primeiro, do ponto de vista da internet ou da tecnologia, não é uma questão de confiança na internet, né? É muito mais uma questão de confiança no parceiro, né? Agora, não existe sistema 100% seguro. Isso não existe. Na internet? Em qualquer lugar. Pega um sistema de um banco que tem níveis de segurança altíssimos. Isso não quer dizer que ele não esteja passível de sofrer um ataque, de ter algum tipo de vazamento, de desvio de recurso, enfim. Então, do ponto de vista da tecnologia, mesmo que a pessoa que filma, e aí pode ser um homem ou uma mulher, não tenha a intenção de publicar, de vazar esse conteúdo, isso pode acontecer. Pode acontecer, às vezes, quando o teu telefone dá defeito e você leva para uma assistência técnica. Pode acontecer quando alguém consegue invadir seu telefone, ou às vezes até um aplicativo que você deu autorização para ser instalado e que tem acesso à sua base de dados. Então, pode acontecer. Agora, a internet, ou melhor, as pessoas que usam a internet e esse espaço, de um modo geral, ele é um espaço muito agressivo para as mulheres.
mas reflete muito o que a gente tem na sociedade. Sim. Né? Muitas vezes, quando o homem namora várias mulheres, ele é um cara que se dá bem, que saiu com várias pessoas. É o bam, né? É o bam. Quando é uma mulher que namora vários homens, eu não estou nem falando ao mesmo tempo, não precisa ser ao mesmo tempo. Sim. Mas tem vários namorados. Aí passa o lance do teu passado te condena. Não, ela é uma mulher rodada, digamos assim, né? Bem entre aspas. Então a gente tem na sociedade mesmo uma forma diferente de ver o comportamento sexual das mulheres e o comportamento sexual dos homens. Muitas vezes, mulheres que fazem a mesma coisa que os homens fazem, sim, são vistas de maneira diferente. Né? Então, é óbvio que quando você tem uma filmagem sua, também é um dado pessoal, não deixa de ser. Sim, claro. Então, se você confia na pessoa, se você quer fazer, assim, do ponto de vista moral, eu não vejo problema nenhum, a pessoa quer fazer. Mas é importante saber que quem está filmando sempre pode vazar. Se você mesmo tiver aquilo no seu próprio celular, uma imagem sua, você também está passível de que essa imagem pode vazar de alguma forma. Isso já aconteceu várias vezes, né, Tanara? Muitas vezes. Mulheres. Agora, quando isso é usado na situação de pornografia de vingança, né, de que o homem quer, porque a mulher terminou com ele, ou porque a mulher não quis mais nada com ele, ele pega e divulga de maneira proposital, sim, justamente para que essa mulher ela fique numa situação desconfortável. E aí tem mecanismos legais para que a mulher acione a justiça, cobre os seus direitos, mas a gente sabe que entre acionar a justiça, cobrar os seus direitos e já ser uma pessoa extremamente mal vista na sociedade porque ela foi filmada, né, são situações que infelizmente ainda existe esse viés extremamente machista na nossa sociedade. Tanara, quando eu estava lendo o mini CV que você mandou para mim, eu me deparei com uma coisa muito interessante. Você atua no movimento de mulheres na computação e você também é cofundadora do movimento Cunhantã Digital. Adorei esse termo, Cunhantã Digital, e consultora do programa Meninas Digitais. Traduz isso aqui pra gente. Então, vou começar pelo programa Meninas Digitais. Vamos embora. O programa Meninas Digitais é um programa da Sociedade Brasileira de Computação que envolve diversos projetos parceiros pelo Brasil. Qual é o objetivo principal do Meninas Digitais? Fazer com que a gente consiga levar mais mulheres para a área de computação. A área de computação, a gente tem em torno de 20% de mulheres que atuam na área mesmo, como desenvolvedoras, como pessoas... Você está falando sobre minoria, então, de participação das mulheres? É uma participação extremamente pequena. Olha extremamente só. pequena das mulheres na área de tecnologia. E o que a gente busca fazer com o programa Meninas Digitais? Fazer atividades específicas para as meninas, para que elas entendam que a computação não é uma área somente masculina. É uma área já foi que as considerada mulheres, uma área... Ela é considerada. Considerada. Até hoje, muitas pessoas consideram que computação, que engenharia são áreas para homens, não para mulheres. E aí, a partir do Meninas Digitais, a gente criou um programa parceiro do Meninas Digitais aqui em Manaus. O Meninas Digitais é nacional? É nacional. Ok. É um programa nacional que deu origem a vários outros programas. Um deles, aqui, a gente criou na Universidade Federal do Amazonas, mas desde o início, com a participação de professoras da Universidade do Estado do Amazonas também, do IFAM. A proposta nunca foi ser um programa do Instituto de Computação da UFAM, não. Sempre foi ser um programa amplo. E aí, como a gente fez aqui, a gente falou, então aqui a gente não vai chamar de Meninas Digitais, a gente vai chamar de Cunhantã Digital. E é o nome que as pessoas se identificam, porque é uma coisa
que se usa no dia a dia, né? As mães chamam as filhas de Cunhantã, Sim. Curumim, Cunhantã, né? Então, é algo que pra gente é muito natural. E eu costumo dizer que quando eu vou para fora dar alguma palestra sobre o Cunhantã fora de Manaus, eu explico o porquê do Cunhantã. Claro. E em Manaus eu explico o porquê do digital. Do digital, então certo. é pra gente pegar as Cunhantãs e fazer com que elas queiram entrar na universidade em áreas de tecnologia. E outra atividade que a gente faz também é para essas meninas que a gente já convenceu a entrarem ou que já entraram por outros convencimentos, digamos assim, que a gente faça com que esse ambiente, que na universidade também é extremamente masculino, seja um ambiente acolhedor para as meninas. E em que ambiente as meninas são atraídas? Onde é que elas estão? Onde vocês buscam essas meninas? A gente vai em escolas do ensino médio, a gente participa de feiras, tem a Feira Norte do Estudante, que a gente há vários anos seguidos a gente faz um stand do Cunhantã Digital e convida as meninas para participarem, para conhecerem, e é bem interessante. E várias meninas que já entraram hoje nos cursos da Universidade Federal do Amazonas, Ciência da Computação, Engenharia de Software, Engenharia da Computação. Na entrada, a gente sempre faz uma dinâmica com elas, assim, nos primeiros dias, e pergunta o que fez vocês escolherem esse curso. Algumas dizem, porque meu pai é da área, ou tem alguém da família que é da área, porque eu gosto de tecnologia. E hoje a gente já tem meninas que dizem, eu já tinha um interesse, mas o que me convenceu a escolher esse curso foi o programa Meninas Digitais. E esse é um programa... o Cunhantã Digital. E esse é um programa, então, que continua em evolução e desenvolvimento, sempre continua, atuando para atrair as meninas. A gente está no Instagram, no @Cunhantã Digital, no Facebook também, então quem quiser mais informações é só seguir o nosso Instagram. A gente continua fazendo atividades. Quem quiser, de repente, numa escola, que a gente vá, converse, fale, a gente vai. A gente ficou um período parado por conta da pandemia, sim, né? Claro. Não ficou parado de todas as atividades. A gente continuou fazendo algumas atividades remotamente, como a universidade toda continuou tendo aulas remotamente e tudo mais. Mas agora a gente está retomando as nossas atividades presenciais. A universidade já está quase a todo vapor, né? Sim. Em termos do presencial, já está quase tudo normalizado. Sim, já está, pelo menos assim, na área onde eu atuo, no Instituto de Computação, na Faculdade de Tecnologia, de um modo geral, a gente já está fazendo as aulas presenciais. Mas a gente não vai voltar a dar aula da mesma maneira que a gente dava antes da pandemia. Né? Como assim, Dana? Eu acho que a gente mudou muito a forma de dar aula e aprendeu muito a usar ferramentas de ensino à distância. Não só os professores, mas os alunos também. Então, hoje, a gente consegue lançar mão de ferramentas de ensino à distância de uma maneira muito mais fácil do que era antes da pandemia. Então, quando eu dou uma aula, por exemplo, eu dou uma disciplina que eu falo de informática, ética e sociedade e falo, por exemplo, de privacidade. Eu hoje já tenho uma ferramenta um ambiente virtual de aprendizagem, e mesmo que eu dê aula presencial, esse ambiente está disponível com outros conteúdos que os alunos podem acessar. Isso era uma coisa que a gente já fazia no Instituto de Computação antes da pandemia também, mas se intensificou durante a pandemia, e hoje a gente tem muito conteúdo que a gente gerou de vídeos, de aulas, que a gente pode disponibilizar para o aluno, porque a gente fez aulas remotas que a gente gravou. E agora a gente dá aula presencial, mas a gente deixa a aula gravada lá também para o aluno assistir. Foi criado um banco, então, né? Foi criado um banco de conteúdos para serem acessados como uma ferramenta adicional para que os alunos também possam utilizar desses mecanismos de ensino remoto. Porque o ensino à distância, ele é uma ferramenta muito importante, de novo, quando ela é bem usada. Sim. O que a gente viu muito é que a gente acabou tendo que abruptamente
transformar Foi. todo um conteúdo que era para ser passado presencialmente para uma maneira remota. E aí houve dificuldades, óbvio, houve dificuldade dos professores, houve dificuldade por parte dos alunos, houve dificuldade dos alunos que não tinham acesso à internet. A gente, principalmente no interior do estado, a região norte é a região com menor cobertura de internet no país. E a gente tem um bom número de pessoas. Ontem mesmo foi lançada a última pesquisa TIC Domicílios, e um bom número de pessoas na região norte acessa a internet exclusivamente pelo celular, exclusivamente pela rede móvel. Eles não têm acesso à banda larga. Entendi. Então, quando você fala de um ensino à distância, é muito complicado você ter um ensino à distância que é sempre usado pelo celular. E a questão da internet no interior é uma questão preocupante. Extremamente preocupante. Todo mundo que vem aqui, estou por ver alguém chegar aqui e dizer, tá tudo bem, tá tudo legal lá com a internet no interior. Sempre a pontuação é de dificuldades, muitas dificuldades. O nosso isolamento geográfico, Sim. ele é um empecilho muito forte para que a gente, por exemplo, lance fibras pelo estado todo, né? Então, você ter uma internet de qualidade, uma banda larga, uma internet de alta velocidade no interior do Amazonas, você vai gastar muito mais para levar essa fibra lá e para manter essa fibra iluminada do que no interior do Minas Gerais, São Paulo, enfim, são realidades extremamente distintas. Mas a gente tem o FUST, que é o Fundo de Universalização dos Sistemas de Telecomunicações, e a gente teve a mudança da lei do FUST agora para que o recurso possa ser usado para ampliação do acesso à internet. E eu espero que a gente consiga usar esse recurso do FUST para ampliar mais o acesso à internet, principalmente no interior do estado. Dona, me fala uma coisa. Ultimamente, eu acho que nos 3 anos para cá, eu tenho ouvido muito uma mudança na terminologia envolvendo, por exemplo, Manaus, cidade inteligente. Quer dizer, eu não ouvia isso antes, mas agora estão citando muito Manaus, né, cidade inteligente. Outra coisa que eu estou ouvindo demais, né, o polo digital de Manaus. Quer dizer, eu, por exemplo, nas reuniões do CODESA, eu comecei a ouvir muito essa palavra, polo digital de Manaus, eventos voltados para a exposição de tecnologias digitais e projetos digitais para beneficiar Manaus como um todo, a comunidade, etc, etc. Mas agora você acaba de dizer que o Amazonas é um dos estados com menos cobertura de internet. A região norte toda. A região norte toda. Me fala uma coisa, qual é a distância que nós estamos nesse momento, na sua opinião, enquanto cidade, de nós alcançarmos um ponto que Manaus possa ser considerada uma cidade com, que seja aplicado esse termo de cidade com tecnologia inteligente, cidade inteligente. Estão falando aí em ônibus elétricos que estão vindo para Manaus, etc, etc. Até que ponto realmente essa questão do Manaus como polo digital, como cidade inteligente, até que ponto está sendo esse avanço, se você tem algum conhecimento disso? Eu acho que nós já avançamos significativamente, mas a distância é a distância do interesse de vários setores em fazer com que Manaus realmente seja uma cidade que possa fazer melhor uso da tecnologia. E quando eu digo vários setores... Isso não é feito agora, o melhor uso. Eu acho que pode ser feito mais. Eu não vou dizer que não é feito, porque existem iniciativas, você mesmo falou do Polo Digital de Manaus, sim, né? Mas eu acho que pode ser feito mais. Quando a gente fala em cidade inteligente, eu acho muito complicado dizer que Manaus é uma cidade inteligente com o sistema viário que a gente tem, com o sistema de ônibus que a gente tem e com todo o trânsito, toda a situação de trânsito. Então vamos monitorar. Vamos ver o que a tecnologia pode fazer para melhorar o trânsito de Manaus, para que Manaus seja uma cidade inteligente, né? Como é que a gente pode falar?
que Manaus é uma cidade inteligente com tantas filas nos hospitais, com as pessoas que ficam tanto tempo para ter uma cirurgia, por exemplo. Então, eu não vejo muita inteligência nisso. E precisa de vontade política para a gente mudar esse quadro, e esse quadro a gente não vai mudar rapidamente, né? Então, precisa de uma política que não pode ser uma política de um governo específico, né? De um prefeito, de um governador ou de um presidente. Precisa de uma política de Estado, que mesmo que mude governos... Sem solução de continuidade. As coisas continuem. Eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, a política de cotas das universidades, né? A política de cota é uma lei, é uma política de Estado, né, que foi instituída, não sei, acho que no governo Lula, se eu não me engano, e a partir daí as cotas foram aumentando até chegar em 50%. E para que seja mudado, a lei precisa ser mudada. Sim, claro. Então, existe uma previsão aí de que essa legislação continue existindo enquanto a lei existe, né? Essa política continua existindo. Então, da mesma forma, a gente tem fundos como o FUST, a gente tem fundos como o FTI, a gente tem muitos recursos que, se bem aplicados, e aplicados com inteligência, aplicados não visando uma mudança a curto prazo. Eu acho que elas têm que acontecer também. É possível você fazer mudanças num curto período, mas pensando principalmente em mudanças a longo prazo, mudanças que perpassam governos, né? Perpassam um prefeito ou um governador. A gente pensar realmente em soluções para a sociedade. Dona Ana, você vai ser uma das palestrantes do que está sendo considerado o maior evento digital da região norte do nosso país. Eu gostaria muito de saber o seguinte: qual é a importância para toda essa evolução digital que a gente acaba de conversar a respeito, esse evento? O que ele significa, na sua opinião? E também eu gostaria de saber o seguinte: qual é o recado? Como vai ser? Qual é o conteúdo da tua manifestação enquanto palestrante de um evento que vai acontecer fim do mês agora e foi criada uma grande expectativa em cima de grandes resultados positivos? Você acredita que esse é realmente o norte que nos espera? A Expo Amazônia, né, a Biotic, não é? Ela reúne tanto o polo de biotecnologia quanto o polo de TICs. Okay. Né? E ela dialoga com o que eu acabei de falar, que é movimentar vários setores. Não apenas as empresas, não apenas a academia, não apenas as ONGs, não apenas setores do governo, né, não apenas o setor governamental, mas todo mundo. Né? A Expo Amazônia é uma exposição, né, uma feira que está sendo organizada pelo governo do estado, pela PDM, Associação do Polo Digital de Manaus, e pelo IDESAN, né, que são associações civis organizadas, né, com o apoio das universidades, então com a academia participando. Então, quando você tem essas várias pessoas reunidas e esses vários setores reunidos em prol de algo como é o tema de TICs e de biotecnologia, você tem as pessoas mostrando que tem interesse de que as coisas melhorem. Então, o que vai ser exposto lá e o que vai ser aprendido lá, né, a partir de exposições, de palestras, eu acho que é algo muito significativo para o desenvolvimento da tecnologia digital no estado. Em relação à minha palestra especificamente, a feira acontece no dia 30 de junho ao dia 2 de julho, ela é gratuita. Sim. Vocês podem acessar também. As inscrições estão abertas. Estão abertas, né? Precisa se inscrever para participar, procura numa máquina de busca, né, a Expo Amazônia. Tem um aplicativo que você precisa instalar para se inscrever, mas é completamente gratuito. E
A minha palestra vai ser no dia 1º, às 17 horas, vai ser lá no Vasco Vasques, no Centro de Exposições. E eu vou falar exatamente sobre a participação das mulheres na tecnologia. Então, vou falar um pouco da participação das mulheres em startups, da importância que é nós termos mais mulheres, não só como usuárias da tecnologia, mas como desenvolvedoras. Porque quanto mais diversa for uma equipe de desenvolvimento, e aí eu estou falando de homem, de mulher, de pessoas com experiências sociais diferentes, de inclusão de raça, de diversidade. Quanto mais diversa for uma equipe de desenvolvimento, melhores são as soluções geradas por essa equipe. Então, isso também faz a gente fazer com que tenha mais mulheres na tecnologia, também faz com que a gente tenha soluções melhores para a sociedade, soluções mais amplas, mais abrangentes. Então, é um pouco disso que eu vou falar na minha palestra. A cena hoje de ensino tecnológico, a cena de apelo para que as mulheres e os jovens participem desse mundo digital. Essa cena hoje você vê com muito otimismo, né? Eu estou percebendo que, né, até pelo teu envolvimento no projeto Coiantã, né? Sim, a gente vê muitas empresas que hoje colocam como meta ter mais mulheres nas suas equipes. E quando eu digo coloco como meta, não é aquele discurso da boca para fora, digamos assim, da porta para fora. Nós achamos importante, nós achamos interessante. Não, são empresas que colocam para os seus executivos ou executivas metas do tipo, olha, sua equipe tem 20% de mulheres. Até o final do ano ela tem que ter pelo menos 30%. Isso é uma das metas de entrega dos executivos, da mesma forma que é entregar um projeto. Então, isso para mim é dar importância para realmente ter mulheres. E também apoiando projetos, né? O Coiantã Digital mesmo é um projeto que tem algumas parcerias. A própria FAPEAN, eu acho que é importante a gente claro. Falar do envolvimento e do apoio da FAPEAN ao Coiantã Digital e a ter mais mulheres, de um modo geral, pesquisando. Então, eu acho importante as iniciativas que a FAPEAN está fazendo também. E a gente vê que cada vez menos aquele discurso de porque isso é vitimismo, porque é mimimi, esse discurso cada vez cola menos. E as empresas mesmo passam a ter comitês dos seus quadros, comitês onde esses comitês avaliam certos comportamentos ou certas políticas que a empresa vem a adotar, ou que pessoas da empresa estão adotando. Existem comitês que a pessoa pode fazer uma reclamação e vai ter uma resposta. A gente vê hoje muitos homens que têm um comportamento claramente machista e as empresas demitem esses homens. Eu estou falando homens aqui porque é o que mais acontece, claro, mas claro. A gente vê, às vezes, também comportamento machistas em mulheres. Né? E o fato de você, cada dia, conseguir empoderar mais as mulheres para que elas consigam denunciar, para que elas consigam se colocar e ter mais apoio, e você conseguir ter uma rede de acolhimento no seu ambiente de trabalho. Isso é muito importante para que a mulher consiga se sentir mais segura, se sentir mais acolhida e conseguir continuar trabalhando num ambiente mais acolhedor. Maravilha. Muito obrigado, sinceramente. Eu sei que você abriu um espaço generosamente para a gente na tua agenda. Eu sei que você vai sair daqui correndo para voltar para os teus compromissos. Eu tenho uma curiosidade. Deixa eu ver tua mão aqui. Minha mão? Não, eu quero ver assim. Assim? Eu adorei. Olha só que coisa linda. Eu gostei dessa cor aí.
Adorei. Ela ficou. Você ficou aí vermelha agora, só porque eu olhei. Eu tô azul. E eu vou lamentar. O que tu queria ver na minha mão? Eu tô azul, eu adorei essa cor aí. Não sei o nome dessa cor. Que cor é essa? Não pois sei. É. Mas É um nude. É um nude. Um nude meio rosado. Bacana, adorei. E eu lamento você não estar sexta-feira à noite lá na plateia da banda, tá? Porque você vai viajar, vou ter vai outras ter oportunidades. Vai ter. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Que bom que você veio aqui. Que entrevista, uma conversa agradabilíssima contigo. Muito obrigado, Tana. Eu que te agradeço e a gente está à disposição, como eu já falei, no perfil do Cunhatã Digital. Eu vou estar na plateia da tua palestra, tá? Eu vou estar lá. Ah, ótimo. Que bom, será bem-vindo. Também tem assim, o meu Instagram, quem quiser acessar é o @Tanaral. É um L no final. É verdade. E como Lauschner é meio difícil, as pessoas não sabem ver é para soletrar esse Lauschner. Então é Tanara com T de tatu, N de navio. Isso. E letra L no final, Tanaral. Quem quiser acessar também, entrar em contato. A gente está aí à disposição. O nosso trabalho todo é voluntário, é todo gratuito. A gente não é um trabalho onde a gente é remunerado por isso. A gente, quando busca apoio, é sempre para as nossas atividades do Cunhatã Digital. No nosso YouTube também tem uma coleção de vídeos chamado Garotas Espertas, que é uma iniciativa que a gente fez também com o apoio da FAPEAN, que são são curta-metragens, onde com o apoio importantíssimo da Companhia Trilhares, que selecionou e ensaiou as meninas. A gente tem vídeos de meninas ali em torno de 9 a 12 anos que são uma personagem importante da história da ciência. Elas são uma mulher, então elas são uma mulher da ciência, só que elas falam como se elas fossem aquela mulher na infância, então do que elas gostam de fazer, o que elas fazem, para quê? Qual é a ideia? Que a menina dessa mesma idade se encontre em alguma das características que é colocada pela nossa atriz, né? E queira enveredar pelo campo da ciência, pelo campo da tecnologia. Então são vídeos muito interessantes que estão disponíveis para quem quiser usar. Os professores, as professoras também que quiserem usar esse conteúdo em sala de aula, ensino médio fundamental, podem usar, está lá disponível no nosso YouTube. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Boa viagem, volte logo e eu vou estar aplaudindo você, como já disse, na tua plateia lá no Vasco Vasques, durante a sua palestra. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigada. Prazer imenso te rever, tá? Também, igualmente. Adorei te rever. Gente, por hoje é só. Mas amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta. Tchau.